Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora, trazendo notícias importantes do Brasil e do mundo desta quinta-feira para você. Centenas de imigrantes estão presos na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. Eles tentam chegar ao lado peruano, mas são impedidos por causa da proibição da entrada de viajantes dos países onde foram detectadas as novas cepas do coronavírus. Cerca de 450 migrantes, a maioria haitianos, estão há dias presos tentando sair do Brasil e entrar no Peru por uma ponte fronteiriça na Amazônia, vigiada por militares e policiais. Os agentes peruanos impedem que eles atravessem a ponte da integração do Acre devido à proibição, desde o final de janeiro, da entrada de viajantes do Brasil, Reino Unido e África do Sul, países que detectaram novas cepas da Covid-19 mais agressivas. Os migrantes, entre eles mulheres e crianças, afirmam que só precisam da permissão de trânsito no Peru, já que seu destino é o Equador, Estados Unidos ou seus respectivos países. Por enquanto, eles dormem em barracas e escolas na aldeia de Assis, no lado brasileiro da fronteira. De acordo com o Comando Conjunto das Forças Armadas Peruanas, as centenas de imigrantes cruzaram ilegalmente a ponte nesta terça-feira. O Ministério da Saúde informou que o Brasil ultrapassou 242 mil mortes por coronavírus e já são quase 10 milhões de pessoas infectadas desde o início da pandemia. Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 1.150 mortes pela Covid-19. O número total já é de 242.090 vítimas. E também foram notificados mais 56.766 casos do coronavírus em apenas um dia, chegando a mais de 9.978.000 brasileiros contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias teve uma pequena variação, mas o número continua acima de 1.000. Está em 1.034 óbitos por dia. Já a média móvel de novos casos ficou em 45.654 confirmações diárias. E no mapa podemos ver melhor como a pandemia evolui em cada região. O número de mortes segue subindo em 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Rondônia e Roraima. Outras 15 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Em queda dessa vez aparecem 3 estados: Amazonas, Rio de Janeiro e Tocantins. E agora, atualizando os dados do coronavírus no mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, o número de diagnósticos confirmados passa de 110 milhões e 2.432.000 pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. Na Índia, variantes brasileira e sul-africana foram detectadas. Por causa da alta taxa de transmissão, o governo indiano estuda aumentar as medidas de isolamento e quarentena de quem chegar de zonas consideradas de risco. E na luta contra a pandemia, um mês depois do início da vacinação contra a Covid aqui no Brasil, já foram imunizadas com a primeira dose 2,6% da população. E segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até agora já foram vacinados mais de 5.482.000 brasileiros, enquanto mais de 723.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. As operadoras de telefonia terão que explicar o suposto vazamento de dados de 100 milhões de brasileiros. Além do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça, as empresas têm 72 horas para se posicionarem ao Procon São Paulo sobre o vazamento. Entre os meses de janeiro e fevereiro, dados pessoais de 223 milhões de brasileiros foram expostos. Informações como CPF, endereços, score de crédito e informações financeiras foram parar na mão de cybercriminosos. Na última semana, um novo vazamento de dados de brasileiros foi revelado. Ao todo, mais de 100 milhões de pessoas teriam sido vítimas de mais uma exposição no país. E mesmo tomando todos os cuidados, muitas pessoas têm receio de terem sido vítimas do vazamento e temem pela segurança de suas informações. Nunca aconteceu comigo, mas sim, a gente sempre tem receio de que cair em mãos erradas os nossos dados pessoais
e aconteça alguma coisa com o nosso nome, com a nossa índole, nosso caráter, porque mexe com tudo isso, né? Tenho um pouco de medo, mas nunca aconteceu. Eu tento tomar todas as precauções aí que os aplicativos dão, de segurança extra, tudo, mas ainda bem nunca aconteceu comigo. A gente tem dados o tempo todo, a gente vive na internet e esse é um risco real a todo momento. A gente sempre tenta desconfiar de links, a gente sempre vai na matriz, vai direto no original, não confia em coisa compartilhada. É um tipo de cuidados básicos. Esse vazamento mais recente foi descoberto pela empresa de cibersegurança Psafe no dia 3 de fevereiro deste ano e apontou que a origem do problema está em operadoras de telefonia móvel. De acordo com um especialista em tecnologia e segurança cibernética, esses dados geralmente são vendidos em um mercado clandestino da internet, na chamada Deep Web, e valem muito dinheiro. Especula-se aí que num banco de dados do último vazamento, desse de 100 milhões de dados pessoais, a venda de $1 por dado pessoal. Então, um cidadão vale $1 ali. Normalmente, esse tipo de ataque é prevendo ou com foco em uma vantagem financeira. Normalmente, não tem outra motivação. Então, assim, quem rouba uma grande quantia de dados, ele pretende vender esses dados em massa porque o montante vale um valor relevante. Mas quem compra os dados ou quem vaza poucos dados, por exemplo, ele tem o foco em algum tipo de empréstimo, algum tipo de vantagem financeira em instituições financeiras. As principais operadoras que atuam no país foram notificadas pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. As empresas têm 15 dias para dar uma resposta sobre o problema. Já o PROCON, o prazo é de 72 horas. De acordo com o órgão, a Psafe foi notificada para explicar como foi informada do vazamento dos dados, como se deu o contato com o hacker que noticiou o vazamento, quais foram as informações vazadas e se o vazamento se deu apenas no ambiente conhecido como a Dark Web, a internet obscura. O PROCON São Paulo notificou as supostas empresas responsáveis pelos vazamentos de dados. Elas vão precisar explicar como eles vazaram, o que fizeram para conter o vazamento e o que vão fazer para reparar os danos. E já existem ferramentas que ajudam a monitorar fraudes. Uma delas é o Registrato do Banco Central, que permite monitorar se contas correntes e empréstimos estão vinculados ao seu CPF. O credenciamento pode ser feito pelo celular e pela internet. Os especialistas também orientam outras medidas práticas que podem ser adotadas para reforçar a segurança dos nossos dados. Coloque e use uma senha com uma certa complexidade, com letras, números, caracteres especiais, pelo menos 8 a 9 caracteres no mínimo. Uma outra dica que é muito importante também, que a maioria das pessoas não segue. Elas colocam dupla autenticação, elas colocam uma senha com uma certa complexidade, mas eles usam o pessoal usa a mesma senha em todos os aplicativos. Então, você tem na rede social a mesma senha do banco, a mesma senha do e-mail, a mesma senha do seu software de trabalho, lá do RP da empresa, a mesma senha do login de rede. Isso é altamente não recomendável. Essa edição fica por aqui. Você confere mais informações no Toda Hora, edição da tarde, com Renato Diniz. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e eu te espero amanhã às 10 horas. Até mais!